Bom dia, galera. Vou fazer uma pequena introdução à palestra online que tivemos no dia 23 de agosto, que se chama Três Ferramentas para Melhorar a Captação Online de Recursos. Foi uma palestra feita pela Wingo e em parceria com o Mercado Livre. Os palestrantes para o dia de hoje são Mariana Veloso, gerente de captação da saúde e criança, e eu, João Pablo, que trabalho na Wingo na área das relações institucionais e comunicações. Então, Wingo é uma ONG que ajuda outras organizações e projetos sociais na utilização eficaz da tecnologia. Oferecemos assessoramento estratégico, apoio técnico e treinamento com capacitações em temas como websites, bases de dados, CRM, ferramentas de gestão, mídias sociais, e-mail marketing e desenvolvimento web. No nosso canal, o channel do YouTube, vocês vão poder assistir todas as outras capacitações que a Wingo já fez. Alguns do nosso projeto são Safari Tech, Dona Online e o evento FITS. Safari Tech é um autodiagnóstico tecnológico para as ONGs, totalmente feito de graça. Dona Online é uma plataforma para criar formulário de captação para fazer doações com cartão de crédito e débito. E o FITS, o evento para capacitar muitas pessoas, feito aqui na Argentina e também no México. No nosso escritório principal fica aqui em Buenos Aires e nosso segundo escritório fica no México, na cidade de México. Vocês podem entrar na nossa web, no nosso website, no nosso site, que é wingweb.org/pt, para ter toda a informação em português também. Aqui tem uma foto da nossa equipe no FITS, que foi o evento que já falei. E também no nosso impacto, levamos mais de 7 anos trabalhando para fortalecer o setor social. Já fizemos mais de 600 implementações ou serviços para as ONGs e capacitamos mais de 7.000 ONGs e 12.000 pessoas na América Latina. Alguns dos nossos parceiros são o Google, Salesforce.org, Visa, Wix.com e também Mercado Livre, entre outros parceiros. E saúde de criança, aqui Mariana vai fazer uma introdução também para o trabalho que faz saúde de criança. Saúde de criança, captando entre amigos, família, era uma coisa mais de boca a boca, né? Não tinha vamos dizer, um departamento estruturado. Então era um boca a boca, buscando parceiros entre os amigos, fazendo rifa de lençol, para realmente estar começando a ajudar essas famílias e começando um trabalho. Ao longo do tempo, isso foi sendo profissionalizado. Em 93, a gente teve a primeira grande ajuda, que foi da Ashoka, que é uma organização que apoia empreendedores sociais no mundo inteiro. E a Vera Cordeiro, que é a fundadora de Saúde de Criança, é fellow da Ashoka. Com isso, as pessoas passaram a conhecer o trabalho do Saúde de Criança e se interessar em ajudar, buscar as pessoas que trabalhavam aqui. Continuava muito boca a boca, mas foi começando a estruturar a área. Na mesma época, um pouco depois, o Saúde de Criança teve a oportunidade de ter uma parceria com a McKinsey, que é uma consultoria grande de negócios. E essa consultora de negócios, ela entrou para estar profissionalizando o Saúde de Criança em relação aos projetos, aos processos. E foi através de uma palestra que a Vera Cordeiro fez, que a gente foi procurado por um dos fundadores, um dos sócios da McKinsey, e a partir daí a gente começou essa profissionalização.
No começo era só uma pessoa no departamento e a fundadora, como em qualquer organização, ela sempre tem um papel forte na área de captação. Ela acaba sendo uma centralizadora disso, mas uma coisa que é muito importante, se você estiver montando uma área de captação e você não tiver muitos recursos, que é o que acontece normalmente, não precisa ter muitas pessoas. O importante é ter pessoas comprometidas e todos dentro da instituição estarem envolvidos nessa área, desde o voluntário, do parceiro, de uma pessoa que faz uma doação, todos estarem envolvidos e, muito importante também, sempre estar agradecendo e estar personalizando essas pessoas que fazem parte dessa área. Tá, muito obrigado, Mariana. Então, algumas dicas importantes na área na hora das área de captação de recursos é sempre tentar diversificar as fontes de captação. Sempre tentar e testar diferentes estratégias, tentar várias formas de fazer a captação. Por isso, a Saúde Criança vai nos contar mais um pouquinho sobre quais são aquelas estratégias ou aquelas fontes de captação que elas têm. Sim, isso que o Juan falou é muito importante. A instituição deve sempre diversificar para não ficar dependendo de um único patrocinador. Mesmo que seja uma única empresa, ou só pessoa física, ou só venda de produtos, ou só eventos, sempre fazer essa diversificação. Aqui no Saúde Criança, a gente tem várias áreas, a gente realmente implementou várias áreas desde o começo para não estar dependendo de uma única área. Então, a gente tem a captação através de patrocinadores e parceiros do Saúde Criança, que patrocinam projetos, fazem doações de produtos, fazem campanhas com os funcionários. Pode ser desde um restaurante pequeno até uma grande empresa, esses parceiros. Eles são essenciais para, além de tudo, estar divulgando o trabalho do Saúde Criança. Campanhas com pessoas físicas. Essa é uma área que ainda tem muito a ser explorado no mundo inteiro. É uma área que cada vez está crescendo mais. Aqui no Brasil não tem uma cultura de doação para pessoas físicas, mas é uma área que está sendo muito trabalhada e que tem muito espaço para ser trabalhada, apesar de não ter incentivo fiscal. Então, é uma área que também é importante fazer campanhas, tanto nas redes sociais, como no website, para estar atraindo as pessoas e principalmente estar engajando as pessoas na captação, para realmente elas estarem envolvidas e estarem doando, para virar realmente um doador, que seja um doador, como a gente chama aqui, recorrente, que se aproxime da organização e vire para sempre. Fora isso, a gente tem a venda de produtos, que são produtos institucionais e produtos vendidos em 2 quiosques com espaços cedidos aqui no Rio de Janeiro e uma venda online desses produtos para também diversificar a captação e não depender de uma única fonte. E também o Saúde Criança, ele já influenciou em política pública na saúde de Belo Horizonte, é uma outra maneira de estar captando eventos, fazemos palestras e eventos beneficentes e o licenciamento da metodologia. O Saúde Criança já passou por várias fases nessa área de licenciamento. Primeiro, como uma rede, existiam outras instituições que usavam a mesma metodologia com nomes diferentes. Depois, como franquia social, onde as instituições usavam o mesmo nome. E agora, o licenciamento da metodologia na base do mesmo tipo de franquia, só que não necessariamente a pessoa usando o mesmo nome. Então, ela compra parte, a gente dá a consultoria e ela passa a usar a metodologia, pode ser no Brasil, em outro país, a gente já começou um piloto em Portugal, então existe uma procura para organizações que têm resultados comprovados, transparência, é muito importante sempre, desde o começo, nessa área de captação, que a instituição seja auditada, que preste contas e que sempre agradeça. Qualquer tipo de doação, que sempre agradeça, para estar atraindo mais pessoas, estar fidelizando esses doadores. Tá, Mariana. Então, vamos falar agora mais um pouquinho sobre as campanhas, que são muito importantes na hora de captar recursos. Então... Sim. Você quer que eu fale um pouco?
fala um pouquinho sobre isso. Se você quiser, pode começar, Juan, falando um pouco. Tá, falo. Eu vou começar e depois deixo você falar mais um pouquinho sobre as campanhas. Tá bom. Então, a primeira coisa que temos que temos que pensar é a motivação. É ter a motivação clara do nosso doador. Eu não sei se vocês conhecem as motivações dos doadores de vocês, mas seria muito importante saber, porque temos que saber porque a ONG quer o dinheiro. Isso é muito importante para o doador. O doador também quer saber o que a ONG vai fazer com o dinheiro dele, quais são os últimos resultados dos projetos, e se o doador tem algum tipo de benefício extra. Isso é muito importante e temos que tentar perguntar para nossos doadores quais são as motivações deles. Então, aí, vamos falar mais um pouquinho sobre o perfil do doador. Então, está muito relacionado com a motivação. Então, por que o doador gosta do trabalho da ONG? Tem alguma relação com o pessoal? Tem algum tipo de motivação pessoal com o trabalho da ONG? Devemos conhecer aquelas razões para saber qual é o nosso público também. Porque o doador nos escolhe e não escolhe a outra ONG para fazer a doação. E porque o doador gosta ou quer doar. Aí, Mariana, você pode falar mais um pouquinho sobre os tipos de doadores que vocês têm e a comunicação que vocês têm com os doadores. Sim, é muito importante você realmente tentar fazer essa pesquisa para ver, como o Juan estava explicando, por que os doadores escolhem e se fidelizam em doar para a sua causa. Então, no caso aqui do Saúde Criança, a gente fez essa pesquisa, a gente sempre está fazendo essa pesquisa, o porquê que a pessoa escolhe doar. E isso tem muito a ver com que a pessoa se atrai pela causa. Então, por exemplo, no caso do Saúde Criança, a maioria dos nossos doadores são mulheres. Então, mulheres que ou são mães, ou têm esse lado maternal, então se interessam por crianças, por questão de saúde, que é o com quem a gente trabalha. Uma das áreas que a gente trabalha é saúde, trabalhamos com mais 4 áreas, mas o que realmente cativa, que a gente percebe nos nossos doadores, é a criança e a questão da saúde, da melhora da saúde. Então, é muito importante a prestação de contas e os resultados comprovados. Então, essa comunicação com os doadores é muito importante. Qualquer tipo de doação que eles fizerem, é feita uma campanha online, que é uma área hoje em dia que a gente tem tido ótimos resultados. Então, se é feita uma campanha no Facebook, por exemplo, contando a história de uma família que a gente trabalha, contando um pouquinho das necessidades da família e dessa criança. É importante que quando for atingido a meta, quando conseguir a meta, que todos esses doadores recebam um agradecimento e saibam como ficou. Por exemplo, se a compra de uma casa para uma família, uma foto de como era a família antes, como é a família depois, imagens contam muito, agradecimento é muito importante, e essa comunicação constante para o doador se sentir confiante, confiar na instituição, saber que a instituição presta contas, mostra os resultados, de que realmente o dinheiro está sendo empregado no que ele está fazendo a doação. Então, se a gente faz uma campanha de leite, é importante que depois mostre quantos leites foram comprados, coloque lá a foto, quanto que conseguiu comprar, se foi em dinheiro, com esse dinheiro conseguiu comprar tantas latas, coloque as latas lá. Então, tem uma comunicação constante com os doadores. Hoje em dia, com as redes sociais, ficou bem mais fácil, porque muitas pessoas, inclusive no nosso caso aqui, a gente tem muitas pessoas mais velhas que não têm nem acesso à rede social, nem e-mail.
Mas os outros todos têm. Então a gente trabalha muito com a comunicação nas redes sociais, nos e-mails, porque eles têm acesso a isso e eles dialogam com saúde de criança. Então é importante também ter uma pessoa que esteja sempre respondendo, porque fica muito chato a pessoa fazer um comentário, alguma coisa. Não digo que tem que ser resposta imediata, porque, claro, não tem pessoas, não tem pessoas que fiquem ali o tempo todo, mas que pelo menos seja uma resposta no mesmo dia, que alguém, nem que seja, não tenha pessoal, mas tenha um voluntário que possa entrar todo dia para estar respondendo a esses doadores, é muito importante para eles se sentirem valorizados e sentirem que estão fazendo parte, que eles estão tendo retorno. E uma outra coisa muito importante, quando é possível, é que outro tipo de comunicação é que o doador visite o projeto. Quando o doador visita o projeto, ele se encanta, ele ouve o depoimento de uma família, ele vê as crianças, ele vê o trabalho sendo feito. Isso é uma comunicação super eficaz, porque faz toda a diferença. Uma coisa é a gente está colocando nas redes sociais, a gente está falando, eu e outras pessoas da equipe falando, mas quando a gente já percebeu que quando ele vê realmente acontecendo, quando ele vê uma história, ele se envolve mais, ele realmente se engaja no projeto, ele realmente começa a ajudar, porque ele se sente fazendo parte daquilo, ele se toca o coração da pessoa. Muito obrigado, Mariana. Então, eu queria perguntar para a galera, estão entendendo o que a gente está falando? Vamos deixar que eles botam alguma resposta aí no chat. Tá bom. Tá, beleza. Todos estão falando que sim, que aqui tranquilo. O Fábio, a Camila, a Fabiana, a Mayra. Tá, então vamos continuar. Na hora de escolher o melhor tipo de campanha, é bem importante analisar os custos e o benefício de cada uma delas. Saúde de criança faz diferentes tipos de campanhas, tem uma ferramenta de TI e também uma ferramenta de CRM. O que é CRM, Mariana? Como vocês fazem a interação entre o website e a CRM? A gente faz uma ligação entre a plataforma, né, que é o CRM, e o nosso website. Isso aí é uma programação, na verdade, que é feita, né, por um programador. Tem que ser uma pessoa ligada à área de TI que faz essa programação, ou, no nosso caso, a gente comprou uma ferramenta. Existem vários tipos de ferramentas no mercado. A gente trabalha com a TrackMob, mas existem outras ferramentas, existe a Salesforce, existem outras também. Ou se a pessoa já tem alguma, ou se não tem condição no momento de comprar uma ferramenta, ela tem como também estar fazendo uma ferramenta caseira dentro do seu... A gente, no começo, por exemplo, começou a trabalhar com Access. Com Access, a gente não tem um controle total desses doadores, como a gente tem agora, através dessa ferramenta, mas pelo menos você tem como ver quantas pessoas doam, para você ter esse controle, porque é muito importante você ter esse relacionamento e o controle. Se a pessoa não doa há 1 mês, 2 meses, você tem como entrar em contato, porque a plataforma demonstra pra gente, esse não pagou durante um tempo, você vai tirando relatórios e vai poder se comunicar com os doadores para saber, aconteceu alguma coisa, mudança de endereço, porque esse tem que ser um papel da organização, porque infelizmente a gente sabe, as pessoas no dia a dia, no corre-corre, a gente não pode esperar que os doadores, quando se mudem, se eles pagam, por exemplo, por boleto, que eles se mudem e eles avisem que se mudou, que eles mudam o telefone, então a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho de atualização dos nossos doadores e vendo. E a ferramenta ajuda nesse sentido, porque você tem um controle maior. Porque se você não tem, mas claro, se você não tem como fazer, como comprar uma ferramenta no momento, ou criar uma parceria, o mais indicado é isso. Mas se não tiver, pode fazer uma planilha em Excel, mas tem que ter um controle grande, porque senão você tem muita chance de perder esses doadores que são difíceis de ser conquistados, porque não está tendo esse controle das doações, dos pagamentos e essa comunicação, como eu falei antes, como o Juan falou, que é essencial, o agradecimento e a comunicação com os doadores. Muito obrigado, Mariana. Galera, só quero lembrar uma coisa para vocês,
e que a apresentação está na parte de documentos. Aí vocês podem baixar a apresentação, mas também a gente vai mandar pelo e-mail de vocês. E também, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, bota aí no chat e aqui nossa equipe vai começar a escrever e vamos tentar responder no final ou quando seja conveniente. Naquele link que tem na tela que disse mais informação, vai conhecer mais informação sobre CRM e os benefícios que tem para as organizações, para fazer o segmento dos doadores, como a Mariana estava falando. Então, agora vamos falar um pouquinho de teoria das campanhas online. Tem 6 partes importantes nas campanhas, que são caminho do doador, o ecossistema online, os websites, o email marketing, redes sociais e as ferramentas de doação online. Então, vamos explicar mais um pouquinho sobre cada uma das partes. Para começar com o caminho do doador, devemos construir um caminho para levar nosso doador potencial até o lugar que nós queremos levar aquela pessoa. Vamos explicar, vocês vão entender muito melhor com o gráfico do ecossistema, que está na seguinte tela. E sempre devemos aproveitar as ferramentas para ter uma boa comunicação com o doador, como a Mariana estava dizendo, que é importante agradecer os doadores pela doação, manter uma comunicação através do email marketing. E aqui com o gráfico seguinte, temos o funil de conversão. Nossa missão sempre é atrair visitantes no nosso site, nas nossas redes sociais. Também, depois disso, temos que tentar engajar as pessoas e converter aquelas pessoas em leads. Depois, identificar quais desses leads podem se converter em doadores potenciais. E, por último, tentar converter aqueles doadores potenciais em doadores reais. Por isso é o funil de conversão. E na parte do ecossistema online, aqui vamos ver quais são as metodologias ou as formas como as pessoas podem ingressar no site ou podem acessar a informação da ONG. Tem as redes sociais, tem o envio de newsletter, AdWords, parcerias e também material offline. Depois que a pessoa vai para o site, vai ter duas opções. Vai tentar fazer uma subscrição ao newsletter ou vai fazer a doação. Quando a pessoa faz a doação, se converte em um contato. Depois, nós devemos agradecer pela doação e temos que motivar o contato para compartilhar o trabalho da ONG, compartilhar os banners de difusão da ONG, das campanhas, compartilhar o newsletter com outros doadores, com outras pessoas para converter aquelas pessoas em doadores potenciais. Aí essas pessoas vão se inscrever no newsletter e vai começar de novo o ecossistema. Agora, saúde de criança, a Mariana vai nos contar mais um pouquinho do caminho do doador na ONG. Sim, como ele falou, como o Juan estava explicando, é exatamente isso. A gente tem que construir essa base de doadores, que primeiro são os prósperos, na verdade são as pessoas que tiveram interesse e entraram no nosso website para conhecer um pouco mais. Depois eles viram leads, que não necessariamente todos os leads são transformados em doadores, mas já é o começo de onde a gente partir.
E para a gente fazer isso, para começar a aumentar isso, a gente faz campanhas nas redes sociais, trabalha com e-mail marketing, como ele falou, que a gente trabalha com listas de pessoas que vão aos nossos eventos, nossos voluntários, nossos parceiros. Pedimos sempre que eles passem para os amigos, então os amigos passam para outros e outras pessoas vão conhecendo também. E campanhas específicas que nós fazemos também tanto no website como nas redes sociais, com histórias de família, são onde a gente vê que realmente o doador é envolvido e realmente ele começa a se engajar e ajudar mais o Saúde Criança. Então é importante que tenha essa conexão com o doador, que toque o coração dele e que ele passe a ajudar e continue. Então é importante o agradecimento e é importante trabalhar com todos esses leads, né, com todos esses prospects, trabalhar com eles todos e fazer testes, né, ver o melhor lugar que a gente faz e que a gente tem feito agora, que a gente está fazendo mais esse ano. Por exemplo, a gente viu que tem um resultado bom nas redes sociais como o Facebook, então a gente vai trabalhar mais nessa rede. Ou vocês, por acaso, podem fazer uma campanha num crowdfunding, um desses sites de crowdfunding. Teve um resultado bom. De lá também você vai ter uma lista de e-mails que depois você pode começar a trabalhar com essas pessoas. E essas pessoas são leads potenciais doadores porque eles já tiveram um primeiro interesse em ajudar o Saúde Criança, já ajudaram uma primeira vez. Então, como ajudaram uma primeira vez, a gente tem como falar de novo, agradecer e tentar engajar eles do Saúde Criança para eles ajudarem mais. Tá bom. Muito obrigado, Mariana. Agora vamos falar sobre as ferramentas de captação. Vamos falar sobre os sites, sobre o email marketing e sobre as redes sociais. Então, um pouco de teoria sobre os sites. Temos que ter um objetivo claro, ter um público segmentado, devemos mostrar nosso impacto com números, com testemunhas, um CTA, Call to Action, ou chamado à ação. Devemos analisar as métricas com Google Analytics. Também devemos aproveitar os benefícios daquele programa do Google, que se chama Google for Nonprofits, onde cada organização pode ter $10.000 em créditos para publicitar no Google. E por último, devemos tentar levar o tráfego com um newsletter e redes sociais para o site. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre os objetivos do site. Aqui só temos dois objetivos, duas opções, mas pode ter muitas mais opções. Que a primeira opção é captar recursos e a segunda é difusão, que são os principais objetivos dos sites. E agora temos que selecionar nosso público. Se são doadores de pessoa física, se são empresas, se nosso público é cooperação internacional, ou se nosso público também são nossos beneficiários. Aqui temos que só decidir e pensar no público, pensar como o doador deveria ver a informação no site, como uma empresa deveria ver, ou qual a informação mais importante para a empresa, qual a informação importante para os fundos de cooperação internacional. E como vamos mostrar o trabalho da organização? Através do impacto. Então, no impacto, vamos dividir o impacto em 4 partes importantes. A primeira, a atualidade da sociedade, é tipo a realidade da sociedade, o problema que a organização está tentando resolver. O ponto número 2 é o trabalho da organização. O que a organização está fazendo para tentar resolver aquela problemática ou aquela atualidade da sociedade. No ponto número 3,
devemos mostrar o trabalho, os resultados do trabalho da organização, e com isso podemos fazer um chamado à ação. Um chamado à ação que pode ser compartilhar nos ajudar com a difusão, fazer uma doação. Sempre temos que tentar fidelizar nosso doador. Lá embaixo tem um link dos melhores websites da sociedade no setor social. Aí vocês vão poder ver alguns exemplos, por exemplo, aquele do St. Mary's Sherlem, que sempre está mostrando os números de impacto, quantas pessoas, quantos beneficiários tem, como através dos anos melhorou o trabalho que a organização tem. Aqui eu botei alguns exemplos para vocês, para que vocês puderam ver. Depois podem revisar e olhar os sites de cada uma dessas organizações para ter uma ideia melhor sobre os exemplos, sobre o impacto, como elas mostram o impacto nos sites. O quarto ponto importante é o chamado ação. Aqui estamos vendo como water.org mostra 2 botões com chamados ações bem diretos. Eles fazem a comunicação direta, mostram um botão bem grande para as pessoas olhar certo. E aqui tenho dois exemplos mais, que são Amnesty, que também mostra muitos dos resultados, e com a mostra dos resultados também adicionam botões para engajar as pessoas, engajar os visitantes e converter aqueles visitantes em leads e depois em potenciais doadores. Aqui vamos falar rapidinho sobre Analytics para medir e para fazer medições do tráfego das pessoas que estão entrando no nosso site. No link vão poder entrar no site do Google Analytics, onde vão poder ver os Analytics do seu site depois que você copie e cole o código. Primeiro tem que ingressar e se cadastrar na ferramenta, e depois a ferramenta vai dar para vocês um código que aí vocês só tem que pegar na plataforma que vocês estão usando para administrar o site, e aí depois vão poder olhar para os reportes, informes, painéis, vão poder medir o número de cliques, o tempo que as pessoas duram dentro do site, o número de sessões, o número de usuários que entram por dia, por semana, por mês, e assim vocês podem tomar decisões e dirigir o tráfego, dirigir as pessoas para alguns lugares talvez mais importantes. Por exemplo, se meu tráfego, por exemplo, se as pessoas no meu site estão ficando só na tela, ou na página de projetos, mas eu quero que eles também acessam a página das doações, do impacto, então talvez devo compartilhar um botão ou uma seção com um chamado à ação para que essas pessoas possam ir para aquela página de doações ou do impacto. E se falamos sobre o SEO, o que é o SEO? O SEO traduz-se em inglês Searchable Engine Optimization, que são as palavras importantes ou keywords que estão nos sites para poder encontrar
no Google, nos buscadores de Google. E por isso que no começo eu falei sobre aquele grande de AdWords, onde as pessoas das ONGs podem se cadastrar e tem $10.000 em créditos para fazer publicidade no Google. Então aí vai ser muito mais fácil poder conseguir tráfego no site. E a Mariana vai nos contar como Saúde Criança faz ou aproveita aquela ferramenta de AdWords e também de Google Analytics e também aquela ferramenta de CRM que eles têm. Então vamos continuar falando sobre a captação e vamos passar de apresentação. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre o email marketing. A primeira coisa que quero deixar bem ressaltada é o planejamento. O planejar por que estou fazendo o e-mail marketing, para quem estou fazendo o e-mail marketing, quando vou fazer o e-mail marketing. Depois quero falar sobre a mensagem que devemos transmitir, mandar, fazer alguns testes, selecionar e segmentar bem nossos contatos, enviar o newsletter e depois fazer as métricas para poder medir que coisas saíram bem e que coisas saíram ruim. Agora eu quero que as pessoas, que a galera escreva no chat por que vocês fazem email marketing, para quem, quando vocês fazem. E vou ler algumas respostas e vamos continuar falando sobre o email marketing. Juan, você quer que eu escreva também? Você pode falar, já que você tem microfone aí, pode falar. Tá bom. No caso do e-mail marketing, quando a gente faz novas campanhas, e nós fazemos e-mail marketing, mandamos para todos os nossos stakeholders, para todo o nosso mailing, e para ocasiões específicas, né, campanhas específicas, e também a gente usa muito para divulgação institucional. Então, por exemplo, o Saúde Criança ganha um prêmio, a gente divulga para todas as pessoas, que é uma maneira das pessoas lembrarem sobre o Saúde Criança, ouvirem do Saúde Criança e voltarem a se comunicar com a gente, se aproximarem de novo. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa, e nem todo mundo tem e-mail, claro, então por isso que é importante, como a diversificação da captação, é importante também a diversificação da comunicação. Se a pessoa não tem e-mail, é importante, se a pessoa entra nas redes sociais, às vezes, mesmo as pessoas jovens, às vezes não usam muito e-mail, usam mais as ferramentas que existem hoje de comunicação, como através do Message, do WhatsApp. Então, também são ferramentas, são apps que podem ser usados para mandar divulgação. E uma coisa muito importante nesse caso, você saber realmente para quê, quanto e por que você está mandando, para também não mandar muitos e entupir a caixa de e-mails da pessoa e ela ficar assim cansada. Quando vier uma coisa do Saúde Criança, por exemplo, ela fala assim, nem vou abrir de novo ele, se tiver uma coisa repetitiva. Então isso eu acho que não é interessante. É bom quando você tem divulgar um evento, divulgar uma ação, um call to action, ou uma divulgação institucional. Então eu acho importante usar o e-mail marketing para isso, mas sem massificar, sem deixar a pessoa cansada de estar recebendo informação. E muito importante também, dar a possibilidade da pessoa dela falar, eu não quero receber informações por e-mail, prefiro um outro canal. Não deixar uma coisa que seja assim, obrigada, que acaba caindo no spam e a pessoa nem vê. Então é importante você ter uma coisa que realmente interesse, você colocar algo que interesse a pessoa a abrir. Então, o título também é muito importante, você botar uma coisa atrativa. E se é uma pessoa que já ajuda a instituição, ela vai querer ver tudo. Mas às vezes a pessoa não tem tempo. Então, pelo menos se tiver uma coisa que atraia, ela vai abrir aquele para saber o que novidade que está tendo da instituição que ela ajuda. E sim, como Mariana está falando, eu tenho aqui outras respostas também para as perguntas, que são
porque eu quero fidelizar nossos doadores, porque eu quero agradecer a nossos doadores. Eu tenho que escolher o melhor dia e hora, que também depende do nosso público. O newsletter da Wingo é o momento ótimo, o horário e o dia ótimo são as terça-feiras, depois das 14 horas do dia. Aí nós descobrimos aquela informação fazendo muitas métricas, testando. Depois vamos falar mais um pouquinho sobre os testes para que vocês possam também melhorar o email marketing de vocês. E o calendário, obviamente, é bem importante na hora de fazer o email marketing, como a Mariana também falou. Então, agora na hora da mensagem, é importante falar sobre o impacto dos projetos da ONG, o conteúdo interessante para o doador. Sempre temos que pensar que são aquelas coisas que nosso doador ou nosso público quer saber sobre a organização. Por isso, é sempre pensar neles antes de fazer qualquer tipo de comunicação. Como a Mariana falou, o chamado a ação, o call to action, também são importantes, boas imagens dos projetos, das pessoas, e também links para compartilhar as notícias e novidades nas redes sociais. Na próxima apresentação, vão ter alguns links bem interessantes, bem importantes para vocês aproveitar e utilizar. Na hora de fazer os testes, nós aqui utilizamos uma ferramenta de email marketing que se chama Vertical Response. Aquela ferramenta tem uma doação de 2.000 créditos para as ONGs, com uma base de 2.000 contatos. MailChimp também tem benefícios para as ONGs e também uma ferramenta em português bem interessante é eGOI. Talvez alguns de vocês conheçam aquela ferramenta. E algumas ferramentas complementares para, por exemplo, editar ou fazer designs é a canva.com. Aí vocês vão abrir um editor para modificar e editar suas imagens, seus logos, as fotos dos projetos. Aquela ferramenta que vai depois, o Share Link Generator, é uma ferramenta para poder compartilhar suas novidades ou link de algum evento, algum tipo de link. A ferramenta cria um link para você compartilhar nas redes sociais. E o último link tem aí são 5, 6 exemplos de modelos de bom email marketing. São de graça, vocês quando façam clique ou entrem no link vão poder baixar aqueles arquivos e podem utilizar. Na hora de fazer o teste, tem uma modalidade que se chama o teste AB. Como que é aquela modalidade? 10% da base, você vai fazer um envio só para 10% da base, com um título e um chamado ação diferente. Depois faz outro envio de 10% da base, com um título e um chamado ação diferente. O melhor resultado depois de 24 horas, você vai analisar a informação e aquele que teve os melhores resultados vai fazer o envio para o 80% restante da base de contatos. Na hora do email marketing, para falar sobre os contatos, é importante sempre ter uma base de dados. Uma base de contatos, é importante ter um CRM, poder fazer segmentações
muitas organizações têm muitos arquivos de Excel e nós sempre falamos e sempre damos a dica que é importante ter um CRM para poder organizar bem a informação e, como Mariana falou, é bem importante para o saúde de criança, o CRM que eles utilizam. E nas métricas são bem importantes porque aí vamos poder fazer a medição da abertura do e-mails. Também vamos poder fazer a medição dos cliques, nos erros da entrega, no hard e soft bounces e desistências que são muito importantes também analisar e tomar em conta para mudar ou para trocar alguma coisa dentro do newsletter. Agora, a saúde de criança, a Mariana vai nos contar mais um pouquinho sobre a ferramenta que eles utilizam, cada quanto eles fazem o envio de newsletter e as porcentagens de abertura. Sim. Para o envio do e-mail marketing, a gente usa o MailChimp, que até um número de contatos, você pode ter uma conta gratuita. Então, você pode usar à vontade, porque a pessoa, normalmente a instituição não tem um valor para isso, né, uma captação para estar usando para esse tipo de ferramenta, tem uma ferramenta própria. Então, o MailChimp é uma ferramenta muito fácil de usar. Existem outras também, como o Juan falou, que também não são complicadas de usar, e você pode usar gratuitamente e atingir um número grande de pessoas. Nós usamos o MailChimp e nunca tivemos problema. É uma ferramenta fácil e friendly, né, fácil de ser usada, e que atinge um número grande de pessoas e, o mais importante, gratuitamente. A nossa newsletter, a gente faz ela tanto por e-mail, né? A gente manda ela tanto online, tem por e-mail, tem no site, e tem também no papel, que a gente manda e envia pelo correio, trimestralmente. E onde tem todos os assuntos da organização, prestação de contas, tanto financeira como resultados, a gente bota nessa newsletter também. As pessoas gostam muito. A versão online é uma versão menor, é uma versão resumida, que a gente manda por MailChimp, e existe uma versão completa no nosso website se a pessoa quer saber mais. Então, a gente bota lá e se quer saber mais, ela pode entrar no website e ver. Aquelas pessoas que não recebem em casa, não gostam de ler, fazem também questão de papel, não está gastando muito, ela fala, só quero receber por e-mail, e a gente manda por e-mail. A gente tem tentado melhorar cada vez mais, e aí as pessoas vão clicar para saber mais, vão clicar no link para o site. A gente tem ainda muito baixo, fica abaixo de 1% esse clique para dar continuidade, mas a gente esse ano tem trabalhado muito nisso com a equipe para estar aumentando, porque eu acho que é uma área que tem bastante espaço para ser explorada, e a gente está trabalhando para aumentar tanto a abertura dos e-mails como o retorno, né? A medição desse retorno é muito importante e a gente tem um retorno maior. Muito obrigado, Mariana, pelas dicas. Agora vamos falar rapidinho sobre as redes sociais, porque estamos chegando na última parte do webinar. Então, vamos falar sobre 3 partes importantes das redes sociais. Na parte de análise, que são as métricas de públicos, o planejamento e também ações dentro das redes sociais. Para as pessoas que não sabiam, mas por dia, 62 milhões de pessoas acessam a plataforma de Facebook no Brasil. E 92 milhões acessam por mês. Então, isso quer dizer que pelo menos 45% da população brasileira acessa o Facebook mensalmente. Então, aí é muito importante para vocês sempre fazer e sempre tentar medir os públicos, e com base nisso, aí você vai poder escolher também qual é a melhor ou as melhores redes para vocês, para cumprir seus objetivos. É importante que você faça ou revise as estatísticas do Facebook para conhecer seu público,
também tem outra ferramenta aqui em Twitter para poder ver quais são as pessoas que estão seguindo você naquela rede. Aqui tem um painel de como você pode ver as estatísticas do Facebook. E na hora do planejamento, é importante sempre ter um calendário das publicações. Se você organiza um calendário, aí você pode marcar algumas datas para fazer as publicações. Pode medir quando que as publicações têm mais alcance e assim aproveitar aquela informação. Nas ações, é importante que as imagens tenham algum tipo de design, com algum tipo de call to action, chamado ação. Sempre compartilhar bom conteúdo, bem interessante para os doadores, para as pessoas. Aquele botão que tem na fanpage é uma boa opção para vocês captar mais recursos. Também tem a opção de fazer Facebook Ads para fazer publicidade no Facebook e fazer uma boa segmentação. E também naquele link que disse melhorar publicações, uma ferramenta que analisa a fanpage da organização e bota dicas sobre que coisas você pode melhorar. E como sempre tem que medir de novo. Algumas ferramentas no Facebook, para fazer designs, tem a Canva, a PicMonkey, a Pick2Chart, e para fazer publicações, para melhorar suas publicações, tem Tweetbot, Spreadshout, Thunderclap, e também para automatizar processos, tem IFTTT, que aí, por exemplo, você pode compartilhar sempre alguma notícia ou novidade que você compartilhe no site. E também aquele Like Analyzer também pode analisar a fanpage e também tirar recomendações para melhorar. Algumas ferramentas importantes para o Twitter, mas no final do curso, da aula, vocês vão receber também um e-mail com a apresentação. Então fica tranquilo que vai ter os links da apresentação e também o vídeo da apresentação. Agora Mariana vai compartilhar mais um pouquinho como eles fazem a parte das redes sociais e com isso vamos estar fechando a aula. Isso, a gente trabalha muito com as redes sociais, principalmente com Facebook e Instagram. O Facebook é uma rede que a gente tem um retorno muito bom, e como o Juan estava explicando, no Facebook a gente pode estar, o que eles falam, patrocinando as publicações que a gente faz, uma campanha que a gente faz. Os valores não são muito altos, então, e a gente atrai muito mais pessoas. E uma coisa muito importante, sempre pedir para as pessoas estarem compartilhando tudo que a gente coloca. Então, quando você coloca, você pode colocar tanto na página institucional como na sua página pessoal, e sempre pedir para compartilharem. O seu grupo de amigos, os funcionários da instituição, os parceiros, os voluntários, sempre pedir, porque com isso você vai atingindo mais pessoas. E quando você faz esse anúncio no Facebook, quando você coloca dinheiro para estar realmente colocando para mais pessoas verem a sua publicação, não é um valor alto, você atinge um número de pessoas muito maior, porque o Facebook tem várias métricas, então nem todo mundo vai estar vendo o que você coloca. Então, quando você impulsiona, como eles chamam, a sua publicação, você consegue atingir um número maior de pessoas. E os valores não são altos. Você precisa ter um cartão de crédito, claro, e estar colocando lá para estar impulsionando as suas publicações. E você atinge um número muito maior de pessoas. Usar sempre hashtags, palavras-chave, para poder dar mais visibilidade. As pessoas, quando clicar, colocar uma hashtag, vamos dizer, ajude
você vai ou apoie, ou criança, saúde, a pessoa já seja direcionada à nossa página e está se engajando, está se relacionando mais com saúde de criança. E no Instagram também. O Instagram é uma ferramenta que cresceu muito. As pessoas têm usado para divulgação, para venda também de produtos. Então você pode estar anunciando lá um evento que você está fazendo ou alguma novidade. E com isso as pessoas também estarem fazendo um repost, que é o compartilho do Facebook, e está vendo mais pessoas já tendo acesso a isso. E você pode também manter público o seu Instagram e o Facebook para várias pessoas estarem tendo acesso e não só as pessoas que seguem a sua página, para cada vez estar aumentando o número de seguidores e está impulsionando isso através desses anúncios que não são pagos. Aliás, desculpa, são pagos, mas não são valores altos. E uma coisa muito importante que o Juan falou é a questão do planejamento. É importante você planejar todas essas divulgações que você vai fazer, todas essas campanhas que você vai fazer. E, claro, você não tem uma pessoa 24 horas trabalhando nas redes sociais. Então, o Facebook, como o Instagram, como as outras redes sociais, eles dão a possibilidade de você deixar programado, por exemplo, quando você sai do escritório assim, na sexta-feira, já está programado um post para sábado, um post para domingo, um post para sexta-feira à noite, se você, através de medição, perceber que é um horário bom para você divulgar, um post para os outros dias à noite, ou se você não tem uma pessoa que vai ficar trabalhando nas redes sociais durante a semana, você fazer um planejamento na segunda, a não ser que surja uma coisa nova, de tudo que você quer publicar durante aquela semana, e já deixar com data, horário, e automaticamente isso vai entrar no ar. Muito obrigado, Mariana, pela informação. Agora vamos falar rapidinho, para terminar a aula, sobre o Mercado Livre Solidário. O objetivo do Mercado Livre Solidário é ajudar as ONGs e associações civis sem fins lucrativos da América Latina a encontrarem no comércio eletrônico uma alternativa para a arrecadação de fundos ou de recursos e a geração de recursos econômicos. O programa permite que as ONGs utilizem as ferramentas tecnológicas oferecidas pelas unidades de negócios do Mercado Livre sem custo para a venda de produtos próprios ou recebidos como doação. Há apenas um custo de uma taxa diferenciada de mercado pago, só é o 2,5% por cada transação aprovada em pagamentos realizados em parcela única. Também cobramos uma tarifa de R$ 3,00 a cada retirada de dinheiro da ONG no Mercado Pago, devendo a entidade observar os termos e condições do Mercado Pago. No link vão poder ver aqueles... Você tinha... Oi, Mariana. Desculpa, vou te interromper, é que você saiu do ar e ninguém estava te ouvindo. Só agora, a partir do meio que você voltou. Então, talvez seja bom você repetir, resumidamente, o que você estava explicando sobre o Mercado Livre, porque as pessoas não conseguiram ouvir sobre o Mercado Solidário. Tá. Então, vou falar rapidinho de novo sobre o Mercado Livre Solidário, e que é um programa do Mercado Livre para ajudar as ONGs e associações civis da América Latina. O programa permite que as ONGs utilizem as ferramentas tecnológicas oferecidas pelas unidades de negócio do Mercado Livre sem custo para a venda de produtos próprios ou recebidos como doação. Só tem uma taxa diferenciada do Mercado Pago e também uma tarifa de R$ 3,00 por cada retirada de dinheiro da conta da ONG no Mercado Pago, devendo a entidade observar os termos e condições do Mercado Pago. Aí está o link com aqueles termos e condições. E para mais informações sobre aquele programa, manda um e-mail para mercadolivre@mercadolivre.com para conhecer mais informação ou para solicitar mais informação. Bom, galera,
estamos chegando no final da aula. Então, muito obrigado, Mariana, pelo seu tempo, pelo tempo de você. Muito obrigado pelas dicas que falou. Sabe que tem uma ONG parceira aqui em Buenos Aires e aqui na América Latina. Também queremos agradecer ao Mercado Livre pelo apoio também e que o webinário foi também graças a vocês. E aqui da equipe da Wingo, queremos dizer muito obrigado pelo tempo de vocês, galera. Esperamos que curtiram da palestra e depois vão mandar uma pesquisa e o vídeo com também apresentação. Então, abraços e beijos para todos. Vamos. Olha, muito obrigada a todos, abraços e muito obrigado, Juan e o Igor, pela oportunidade. E no que a gente puder estar ajudando, a gente está aqui. E vocês viram meu e-mail no começo, e eu não vou dizer para vocês que eu vou poder responder tudo imediatamente, mas se tiverem dúvidas, pode estar me passando, e dentro do possível eu vou respondendo. E ficamos em contato. E muito obrigado, tá, Juan e o Igor, pela parceria. Muito obrigado a você, Mariana. Muitos abraços. E esqueci de falar sobre uma coisinha aqui. O próximo webinar, palestra online, vai ser em novembro. No novembro. Vai ser sobre o CRM e doadores de pessoa física. Então, fiquem aí. O dia 22 de novembro. Fiquem atentos à nossa comunicação e a gente se vê. Abraços para todos e boa tarde. Abraço a todo mundo.